Olá, me chamo Lauro. Eu vou falar para vocês sobre a química orgânica, o que ela vem a ser, o que faz parte dela e tudo mais. Eu faço curso de processos químicos industriais e vou tentar apresentar para vocês com a melhor forma o que é a química orgânica. A química orgânica é a química que estuda os compostos do elemento do carbono, com propriedades e características. Basicamente, todo ser vivo é baseado em carbono. Madeira, petróleo, os derivados do petróleo, tudo ali é baseado no carbono. Então eu vou tentar explicar para vocês o que vem a ser isso e como é utilizado no dia a dia nas indústrias e tudo mais. O que é a química orgânica? A química orgânica é o ramo da química focado no estudo de compostos de carbono e suas reações. Abrange uma vasta gama de substâncias, incluindo hidrocarbonetos e seus derivados, que são fundamental para a vida na Terra. Essa área da ciência é crucial para o desenvolvimento de novos medicamentos, plástico, combustível e muitos outros produtos que melhoram a qualidade da vida. A química orgânica combina a teoria prática para entender a estrutura, propriedades, a composição, a reatividade desses compostos. Além do carbono, também pode conter outros átomos, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, enxofre, fósforo. Eu vou começar falando pela história da química orgânica, como é que começou, quando que foi. A primeira vez que o homem utilizou compostos orgânicos foi na descoberta do fogo. Se você pensar a madeira queimando, ela vai sobrar o carbono ali, porque dela queima o combustível, o hidrogênio, que faz parte do carbono, e acaba sobrando só o carbono ali e outros materiais. Substâncias orgânicas têm sido usadas desde a antiguidade, ainda na pré-história. O álcool etílico é obtido a partir da fermentação do suco de uva, que no caso o álcool é o composto do carbono. O vinagre, por exemplo, ele é a oxidação desse álcool. Então, o que acontece? Quando o oxigênio reage com o álcool, ele acaba transformando em um ácido, que é o vinagre, que é o ácido acético. O termo química orgânica foi empregado pela primeira vez em 1777 pelo químico sueco Bergman. Segundo Bergman, os compostos orgânicos incluem substâncias de organismos vivos, enquanto os compostos inorgânicos incluem substâncias do reino mineral. No final do século XVIII, acreditava-se na teoria da força vital por Jöns Jacob Bellius, que dizia que os compostos orgânicos só poderiam ser produzidos por organismos vivos, animais e vegetais, animais e plantas. Em 1828, Frederick Olaf conseguiu obter ureia, substância encontrada na urina. Ele aqueceu o cianato de amônio, que é um composto inorgânico, e acabou obtendo ureia. Isso acabou com a teoria da força vital, que era obtida a partir de animais. Na verdade, pode se transformar composto orgânico em composto inorgânico, inorgânico em composto orgânico. A nova definição proposta pelo químico alemão Friedrich August Kekulé, a química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos do carbono. Com a nova definição, como se diz, praticamente todo composto orgânico contém carbono, porém nem todo composto que contém carbono é orgânico. Daí temos os exemplos, o dióxido de carbono é inorgânico, o ácido carbonífero é inorgânico, o grafite é inorgânico e vários outros elementos que contêm carbono. O poder do carbono. O carbono é especial porque ele é tetravalente. Ou seja, ele precisa de 4 ligações para ficar estável. Ele pode se fazer em ramificações, em hexágonos e anéis. Vou mostrar aqui para vocês a fórmula do metano, que é uma forma mais simples.
Aí a fórmula do etano, que daí ele tem duas ligações, tá vendo que ele faz duas ligações, as quatro ligações aqui, ó, um hidrogênio, dois hidrogênio e a ligação entre dois carbonos, ele liga entre um carbono e o outro. E no que se aplica a química orgânica? Então vamos lá. Aplicações da química orgânica se estende a diferentes setores da indústria e pesquisa científica. Devido à sua relação com o composto carbono, são fundamentais para a vida e para materiais sintéticos. Na indústria farmacêutica, sintetizar remédios, vacinas, suplementos, na indústria de alimentos e bebidas, produção de conservantes, aromatizantes, corantes, vai na indústria do cosmético, a elaboração de sabonetes, shampoo, tudo envolve a química orgânica. E qual que é a importância da química orgânica? Por que ela é tão importante? O estudo da química orgânica é fundamental para compreender a composição e estrutura e as reações dos compostos do carbono. São a base de todos os seres vivos e de muitos produtos utilizados pela sociedade. Ela ainda permite explicar processos biológicos, como a formação de proteína, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos essenciais para a vida. Além disso, trata-se da área central da indústria e da tecnologia. Conforme mencionado, ela orienta a produção de medicamentos, combustível, plástico, cosmético, alimento e contribui para o desenvolvimento econômico e social. Quais as diferenças entre a química orgânica e a química orgânica? A química orgânica ela estuda o composto que contém carbono, principalmente aqueles formados por ligações com hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e outros elementos. Ela foca na estrutura, funções, reações da molécula que contém os seres vivos e produtos sintéticos, como medicamento e plástico e combustível. Já a química inorgânica ela é composta geralmente de compostos que não possuem carbono em sua estrutura, como os sais, óxidos, ácidos e metais. E essa área analisa propriamente a física e química, a reatividade e aplicações das substâncias apresentadas em minerais e materiais de construção, catalisadores, processos industriais. De modo geral, a principal diferença está na presença do carbono. A química orgânica contém, a química orgânica não tem, tem algumas exceções. Enquanto a química inorgânica estuda os demais elementos da tabela periódica e os combina, ambas são complementares e essenciais para compreender a química e aplicações no cotidiano e na indústria. Falar um pouquinho mais sobre o carbono. O carbono é um elemento químico essencial para a vida. Ele é identificado com o símbolo C e o número atômico dele é 6. Ele pertence ao grupo 14 da tabela periódica e apresenta 4 elétrons na última camada de valência, o que permite formar até 4 ligações covalentes entre outros átomos. Essa capacidade de ligação faz do carbono a base da química orgânica, sendo capaz de criar moléculas simples como o metano, CH4, que eu mostrei para vocês, e outras estruturas complexas, como proteínas, carboidratos, ácidos nucleóides. Existem diferentes formas de alotrópicos, como o diamante, o grafite, o grafeno. Cada forma de carbono conta com uma propriedade física distinta, devido à forma como os átomos são organizados. Além disso, o carbono é capaz de formar cadeias lineares, eles conseguem fazer ligações lineares, e ramificadas e cítricas, ele consegue se ligar como se fosse um círculo, né, de cítricas, o que contribui para uma grande variedade de compostos orgânicos. O que faz ele ser tão volátil é essa capacidade dele se agregar a si mesmo. Ele também participa de ligações com outros elementos, principalmente o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e o enxofre, formando cadeias fundamentais para seres vivos e para a indústria química. No estado natural, pode-se encontrar combustível
em combustível fósseis, minerais e na atmosfera, na forma de dióxido de carbono, que é o mais comum, que é encontrado em todo carro, solta aí. Falar um pouquinho sobre as cadeias carboníferas. As cadeias carboníferas são formadas de ligações de átomos do carbono entre si. Constituem a espiral dorsal para as moléculas orgânicas e determinam as propriedades dos compostos. Existem diferentes tipos de cadeias, classificadas quanto à forma e à ligação entre os átomos de carbono. Quanto à forma dessa cadeia, pode ser linear, ramificada e cítrica. A linear, os átomos do carbono são ligados em sequência, sem ramificações. As ramificadas apresentam, elas têm a formação e têm umas ramificações laterais, né? E as cíclicas, que eu falei, elas são anéis, elas fazem anéis, mas podem ter umas ligações ramificadas por baixo. E quanto ao tipo de ligações, elas podem ser ligações saturadas ou insaturadas. As saturadas apenas uma ligação para o carbono, então no caso ele se liga a um elemento só. E insaturadas, ela liga em dupla, o carbono se liga duas vezes de si, daí eles conforme saturadas. Então, para finalizar aqui, para vocês entenderem mais ou menos, a química orgânica ela foca no carbono. Então, o principal elemento da química orgânica é o carbono. Então, eu estudo o carbono e as suas ligações, como é que ele está. Espero que vocês tenham entendido aí, tenham gostado. Valeu!